Existe uma força silenciosa em não dizer tudo, em guardar certas verdades apenas para si. Quantas vezes você sentiu que, ao falar demais sobre um sonho, ele parecia perder força, como se a energia dele fosse se dissipando no ar? Essa sensação não é apenas uma impressão. Existe algo poderoso na forma como pensamos, sentimos e compartilhamos nossas intenções. Bruce Lipton, através da biologia da crença, nos lembra de que nossos pensamentos e emoções não são apenas passageiros. Eles moldam a forma como as nossas células se comunicam, criando impactos reais em cada resultado que vivemos. Quando falamos demais, especialmente sobre algo ainda frágil, como um projeto ou desejo em gestação, corremos o risco de interromper o fluxo natural de energia que ele precisa para florescer. Joe Dispenza, por sua vez, explica que cada emoção é como uma onda eletromagnética enviada para o universo. Pessoas realmente sábias entendem isso intuitivamente. Elas sabem que suas intenções são sementes e que precisam ser protegidas, nutridas no silêncio, até estarem fortes o suficiente para brotar. Não se trata de esconder por medo, mas de entender que a energia gasta para justificar ou explicar algo pode enfraquecer a força criadora que está sendo cultivada dentro de nós. Pense na imagem de uma semente recém-plantada. Você não fica desenterrando-a todos os dias para ver se está crescendo, porque sabe que ela precisa de tempo, de escuridão e de cuidado silencioso para germinar. Assim também são nossos sonhos, ideias e conquistas. Falar demais, sem uma base sólida de energia, é como arrancar essa semente da terra antes da hora. Há algo profundamente inteligente em proteger aquilo que é sagrado para você, em nutrir suas intenções no silêncio, até que estejam prontas para florescer no mundo. Será que guardar certos segredos, ao invés de enfraquecê-lo, é na verdade um ato de força, de inteligência vibracional e de autocuidado energético? Talvez a verdadeira sabedoria esteja menos em contar tudo o que sentimos e mais em sentir tudo com profundidade, deixando que o silêncio seja a base onde a intenção ganha vida. O valor do silêncio interno. Há algo profundamente poderoso no ato de silenciar. Pessoas verdadeiramente inteligentes entendem que o silêncio não é ausência de palavras, mas presença de energia. Quando um plano ou sonho é ainda uma semente frágil, ele precisa ser protegido do excesso de exposição, das opiniões alheias e da dispersão que o mundo cria. O silêncio funciona como um escudo, uma forma de manter a força vital concentrada naquilo que ainda está germinando. É como se a própria energia ganhasse densidade, crescendo em segredo até o momento certo de se manifestar. Cada vez que falamos sobre algo que ainda não está pronto, abrimos espaço para que a energia se fragmente. Bruce Lipton nos lembra que tudo em nós é energia em movimento e que nossos pensamentos, quando carregados de emoção, são como sinais enviados às células, criando realidades internas que se projetam no mundo externo. Mas quando essa energia é dispersa em conversas vazias ou justificativas desnecessárias, perdemos a intensidade que dá vida às nossas criações. Há uma força transformadora em nutrir as intenções no silêncio. Pessoas sábias sabem que as maiores conquistas nascem de uma calma interna, de uma mente focada e de uma emoção equilibrada. O silêncio não é um vazio, mas um espaço fértil, onde os pensamentos ganham clareza e profundidade. É como um rio tranquilo que, ao invés de se agitar, reflete com perfeição o céu acima. Observar quantas vezes falamos sobre algo que ainda não está pronto pode nos revelar o quanto estamos gastando energia com palavras, quando poderíamos estar investindo essa mesma energia em vibração e intenção. Existe beleza na descrição, existe força em não precisar anunciar cada passo. O silêncio é um aliado invisível que, quando cultivado, nos coloca em sintonia com uma frequência mais elevada, onde as coisas acontecem de forma mais natural e verdadeira. A sabedoria da não reação. Existe um poder silencioso em não responder de imediato.
em não reagir a cada crítica, provocação ou palavra que nos atinge. Pessoas inteligentes compreendem que nem toda batalha precisa ser travada, porque muitas vezes a verdadeira vitória está no silêncio e na serenidade. Reagir impulsivamente é como derramar a energia vital por algo que não merece tanta atenção. A não reação, ao contrário, é um ato de autocontrole, de consciência e de escolha. A neurociência nos mostra que o cérebro, viciado em recompensas rápidas, busca constantemente a sensação de resposta como forma de liberar dopamina. Mas essa reação automática, quase instintiva, nos faz perder o foco, desperdiçando energia em situações que não acrescentam nada. É como se a cada palavra lançada no calor do momento, estivéssemos deixando um pouco de nossa força se esvair. Quando aprendemos a esperar, a observar, a respirar antes de responder, começamos a agir a partir de um estado de clareza e não de impulsividade. Imagine um lago agitado por uma tempestade. Sua superfície é incapaz de refletir o céu, mas quando o lago se acalma, a água se torna um espelho perfeito. Assim também é a mente. Quando se agita em reações, perde a capacidade de refletir o que é verdadeiro, mas quando está calma, vê com nitidez, compreende e escolhe de forma consciente. A não reação não é fraqueza, é maturidade emocional. É a sabedoria de saber quando falar, quando agir e quando simplesmente preservar a paz interior. Cada vez que optamos por não reagir, algo dentro de nós se fortalece. É como se estivéssemos dizendo ao mundo: eu escolho onde colocar minha energia. E esse simples ato muda não apenas a forma como lidamos com os outros, mas também a forma como nos relacionamos com nossos próprios pensamentos. O poder de escolher a própria frequência. Pessoas verdadeiramente inteligentes sabem que a vida não é apenas sobre o que acontece fora, mas sobre a frequência que escolhem sustentar por dentro. A cada pensamento, emoção ou sentimento, estamos emitindo um sinal para o mundo, como uma antena que transmite a qualidade da nossa energia. Bruce Lipton nos ensina que nossas células respondem ao ambiente emocional que criamos internamente, como se cada pensamento fosse um comando que molda a forma como o corpo e a mente funcionam. Quando escolhemos conscientemente a vibração que queremos sentir, começamos a criar uma realidade diferente. A frequência da abundância, por exemplo, não nasce do medo da falta, mas da sensação genuína de confiança e gratidão. Ao invés de se concentrar nos problemas, pessoas inteligentes cultivam emoções que fortalecem, porque entendem que a qualidade daquilo que sentem determina as oportunidades que enxergam. Uma mente que vibra em serenidade enxerga soluções onde outras veem apenas barreiras. É como afinar um instrumento musical. Se uma corda está desafinada, toda a melodia perde a harmonia. Do mesmo modo, quando nossas emoções estão desalinhadas, tudo ao redor parece confuso. Mas quando afinamos nossa mente e nosso coração para uma mesma frequência, começamos a perceber um fluxo mais natural nas coisas. Não se trata de negar os desafios, mas de escolher qual energia vamos alimentar enquanto atravessamos cada um deles. Essa escolha é um ato diário. É olhar para dentro e decidir qual emoção será cultivada hoje, qual pensamento terá espaço. Pequenos instantes de consciência, mesmo que por apenas 2 minutos, podem mudar completamente a qualidade do dia. Pessoas sábias sabem disso e, por isso, priorizam estar em um estado interno que as aproxima daquilo que desejam viver, ao invés de gastar energia com aquilo que não querem perpetuar. A força de recusar comparações. Pessoas inteligentes entendem que cada jornada é única e que a comparação é uma das formas mais sutis de desperdiçar energia. Quando nos medimos pelo que o outro faz, conquista ou aparenta ser, entramos em uma frequência de escassez, como se estivéssemos sempre atrás, sempre insuficientes. Esse estado interno não apenas drena a confiança, mas também nos afasta daquilo que realmente importa, o nosso próprio caminho. A comparação é como tentar ouvir uma música enquanto outra estação de rádio interfere no sinal.
Nenhuma das duas melodias soa clara e o resultado é um ruído desconfortável. Quando nos concentramos demais no que os outros estão vivendo, deixamos de ouvir a nossa própria melodia interna. Perdemos o ritmo do que é nosso, das oportunidades que combinam com quem realmente somos. A sabedoria está em perceber que cada pessoa tem um tempo, um aprendizado, uma história que não pode ser comparada à de ninguém. Bruce Lipton nos lembra que nossos pensamentos e emoções moldam a forma como nossas células e nosso corpo funcionam. Quando alimentamos sentimentos de inveja ou frustração com base no que o outro vive, criamos uma química interna de resistência e bloqueio. Em vez disso, quando celebramos silenciosamente nossas pequenas vitórias, mesmo que ainda sejam sementes, estamos enviando sinais de expansão para todo o nosso sistema. Recusar comparações não significa ignorar o mundo ao redor, mas sim saber olhar para dentro e perguntar: estou vivendo de acordo com a minha própria verdade? Essa pergunta muda tudo, porque nos lembra de que a verdadeira riqueza não está no que o outro tem, mas na vibração que cultivamos, na paz que sentimos e na força que nasce de seguir o próprio caminho com autenticidade. O olhar para dentro, antes de buscar fora. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar o que está ao redor, acreditando que a solução para os seus desafios está sempre no mundo externo. Mas pessoas inteligentes sabem que a realidade externa é apenas um reflexo do estado interno. Joe Dispenza explica que vivemos em um campo de possibilidades e que a forma como nos sentimos e pensamos é o que molda a nossa experiência. Quando o mundo interno está desalinhado, o externo reflete esse caos. Quantas vezes tentamos consertar situações lá fora sem perceber que a raiz do problema está dentro de nós, nas crenças silenciosas que carregamos? É como tentar apagar o reflexo de um espelho sem tocar naquilo que realmente está sendo refletido. Bruce Lipton reforça que nossos pensamentos e emoções não são apenas percepções, mas verdadeiras instruções enviadas às células que respondem de acordo com o ambiente emocional que criamos. Se mantemos a mente cheia de medo ou escassez, é isso que nossa realidade tende a reproduzir. Olhar para dentro antes de buscar fora é um ato de coragem. Significa encarar crenças que muitas vezes estão escondidas, mas que determinam nossas escolhas, atitudes e limites. Transformar essas crenças é como trocar a lente através da qual vemos o mundo. De repente, oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a surgir, porque mudamos o campo de vibração de onde enxergamos a vida. Esse processo não é sobre negar o mundo externo, mas sobre reconhecer que ele é uma consequência daquilo que nutrimos dentro de nós. Pessoas inteligentes investem tempo para alinhar pensamentos e emoções com a realidade que desejam criar. Porque sabem que, quando mudam a frequência interna, o que está fora, inevitavelmente, começa a se reorganizar. A arte de valorizar o tempo de silêncio e solidão. Existe um espaço sagrado que só pode ser acessado quando nos permitimos estar em silêncio, quando nos afastamos do ruído do mundo para ouvir o que realmente importa. Pessoas inteligentes compreendem que a solidão consciente não é um vazio, mas um terreno fértil para que as ideias amadureçam, para que a intuição fale, para que a mente encontre clareza. É nos momentos de silêncio profundo que nascem os pensamentos mais lúcidos e as percepções que mudam o rumo da vida. Vivemos em uma sociedade que valoriza a pressa, o barulho e a exposição, mas é no recolhimento que encontramos o nosso verdadeiro centro. Joe Dispenza fala sobre a importância de aquietar a mente para acessar estados de consciência elevados. Quando estamos sempre ocupados ou distraídos, não conseguimos perceber as mensagens sutis que nosso próprio corpo e mente tentam nos enviar. A criatividade, a intuição e a força interior florescem quando paramos para simplesmente observar. Bruce Lipton nos lembra que nossos pensamentos moldam a química do corpo. Se estamos constantemente agitados,
Nossa biologia responde com estresse e cansaço, mas quando nos entregamos a momentos de pausa e silêncio, algo dentro de nós começa a se reorganizar. A mente se limpa, as emoções se harmonizam e o corpo encontra espaço para se regenerar. Valorizar a solidão é entender que estar consigo mesmo é uma das formas mais puras de autoconhecimento. Não se trata de isolamento, mas de criar um espaço onde a nossa essência possa se expressar sem interferências. Pessoas sábias sabem que o silêncio é uma linguagem poderosa, capaz de revelar respostas que nenhuma palavra conseguiria oferecer. A escolha de priorizar a energia ao invés do reconhecimento. Uma das maiores marcas de pessoas verdadeiramente inteligentes é a capacidade de focar naquilo que realmente importa, a energia que investem em seu crescimento, e não na aprovação dos outros. Enquanto muitos buscam reconhecimento, elogios ou validações externas, aqueles que compreendem o valor da própria energia preferem crescer em silêncio, mantendo sua força concentrada no que estão construindo. É uma escolha consciente, quase uma forma de proteção, porque sabem que a necessidade de reconhecimento pode drenar a essência daquilo que estão criando. É como uma árvore que cresce firme e silenciosa. Ela não pede aplausos para cada nova folha que brota, nem precisa que alguém reconheça suas raízes profundas. Sua força está no invisível, na nutrição que recebe e na consistência de seu crescimento. Assim também são as pessoas sábias. Elas entendem que a verdadeira conquista não está em provar algo para o mundo, mas em viver uma vida alinhada com o que faz sentido para sua alma. Bruce Lipton fala sobre como nosso campo energético é afetado pelas emoções que carregamos. A busca constante por reconhecimento externo muitas vezes nos coloca em um estado de tensão, tentando agradar, tentando ser aceito. Essa necessidade pode nos afastar da nossa verdadeira frequência, desviando nossa energia do que realmente importa. Criar uma vida com propósito e coerência interna. Quando escolhem priorizar a própria energia, essas pessoas ganham uma força quase magnética. Elas não gastam tempo se justificando, porque sabem que a vibração que emitem fala mais alto do que qualquer palavra. Essa postura não apenas preserva a energia vital, mas também atrai naturalmente as oportunidades e pessoas que estão alinhadas com sua verdadeira essência. O verdadeiro poder está no invisível. No fim, o verdadeiro poder não está naquilo que mostramos ao mundo, mas no que cultivamos em silêncio, no que sentimos quando ninguém está vendo. Pessoas inteligentes sabem que não existem truques mágicos, apenas escolhas conscientes sobre onde colocar atenção, emoção e intenção. Bruce Lipton nos lembra que a transformação começa no nível mais profundo quando ajustamos nossa vibração interna. É como atualizar o software da realidade. O que você sente e acredita molda tudo o que acontece ao seu redor. Neville Goddard dizia: sentir é o segredo. Guardar certas intenções em silêncio não é esconder o que se é, mas fortalecer a energia para que ela se manifeste de forma mais clara e poderosa. Quando nutrimos algo com presença, sem necessidade de exposição, estamos criando raízes profundas que sustentam qualquer mudança que desejamos viver. O mundo atual nos empurra para falar, mostrar, provar, mas o que realmente transforma é o que está dentro, no espaço que ninguém vê. E é justamente nesse invisível que está o maior poder. É ali que os sonhos ganham forma, que os pensamentos criam novas possibilidades e que as emoções constroem realidades. O convite é simples e profundo. Escolher a cada dia quais pensamentos merecem ser nutridos e quais precisam ser deixados de lado, como quem cuida de um jardim, selecionando as sementes certas para plantar. Cada pensamento carregado de intenção é uma semente, e o silêncio pode ser a terra fértil onde ela cresce. E se o seu próximo salto de vida dependesse menos do que você fala e mais do que você silencia e sente, talvez a resposta que você procura
esteja não em dizer mais, mas em sentir com mais verdade, até que o invisível comece a se tornar realidade diante dos seus olhos.